Bem, pessoal, voltando para a nossa matéria, nós vamos começar a falar agora da aquisição da propriedade imóvel. Ou seja, vão tomar bastante cuidado, porque nesse primeiro momento nós vamos estudar as formas para adquirir uma propriedade imóvel. Depois, no momento seguinte, nós vamos estudar a forma de adquirir uma propriedade móvel, porque as formas são diferentes. Então, agora, vamos colocar a nossa cabecinha para pensar na propriedade imóvel. E aí, nós vamos fazer uma diferenciação que nós já fizemos lá na posse, mas que segue basicamente a mesma regra. Nós temos dois modos de se adquirir uma propriedade imóvel: modo originário e modo derivado. Lembrando disso lá da posse, o que é o modo originário? É aquele que não há transmissão de um sujeito para o outro. Não há uma relação jurídica entre as partes. A contrário, o que é o modo derivado? Aqui, a propriedade é transferida através de uma relação jurídica entre proprietário anterior e proprietário posterior. Então, vale aquela mesma regra lá da posse. No modo originário, se não tem relação jurídica entre as partes, vícios porventura existentes não são transferidos. Se o modo é derivado, por haver essa relação jurídica, vícios porventura existentes são transferidos, tá? Então, vamos imaginar, você tá passando na rua, tem lá na lata de lixo uma cadeira que uma pessoa não quis mais, abandonou, colocou na lata de lixo para ser levada. Você olhou e falou: oxe, essa cadeira é legal, vou pegar e vou levar para mim. Existe relação jurídica sua com o anterior? Não. Então, modo originário. Agora, eu vou vender para você a minha caneta, nós vamos fazer um contrato e tudo mais. Existe uma relação jurídica? Sim. Modo derivado. E aí, o que vai ser muito interessante aqui? Na hora que nós estudarmos o uso capião. Porque o uso capião não é a relação direta da pessoa com a coisa. Ela tem relação jurídica com o proprietário anterior? Não. Então, o uso capião vai ser um modo originário de aquisição de propriedade imóvel, tá? Com base nisso, gente, nós vamos ter que, analisando o Código Civil, na hora que você vai lá, a partir do artigo 1238, começa o capítulo 2, que chama-se justamente da aquisição da propriedade imóvel. E aí vai ter seção 1 da uso capião, seção 2, que começa no 1245, da aquisição pelo registro do título, e seção 3, que começa 1248, da aquisição por acessão. Então, gente, resumindo, o nosso Código Civil delimitou 3 formas de aquisição de propriedade imóvel: uso capião, registro e acessão. Essa é a ordem do Código Civil, mas nós vamos invertê-la um pouquinho, porque o mais interessante e o mais didático é deixarmos o uso capião para o último, porque sabendo as regras do registro público fica mais fácil. Então, a gente só inverte essa ordem e vamos começar agora a falar
da aquisição da propriedade imóvel através do registro público, que é 1245, 1246 e 1247 do Código Civil. Começando, para entender registro público. Primeira regra que eu tenho que certeza que todo mundo já ouviu falar na vida, e agora vocês vão ouvir de forma realmente técnico, é que quem não registra imóvel não é dono. Isso é verdade? É a pura verdade, gente. Por quê? Para se transferir a propriedade de um imóvel, você precisa do registro público. Se você transfere a propriedade, se você transfere um imóvel sem o registro, na verdade você está transferindo posse e não propriedade. E aí, se você não tem o registro público, tem, por exemplo, um contrato, tem uma escritura pública, você passa a ter com a pessoa uma relação de direito obrigacional e não direito real. O que nós já vimos, né, bem lá no começo, faz muita diferença. Por quê? A relação de direito real, ela é muito mais segura. A relação de direito obrigacional, ela traz mais insegurança, tá? Então, quando nós falamos de registro público para bem imóvel, a regra é: o que transfere propriedade de bem imóvel é o registro. Não basta contrato, não basta escritura pública. Tem que registrar. E aí, se a gente pensar isso na prática, na vida real, por que que então muita gente compra bem imóvel e não registra? Justamente porque o registro é caro. Para registrar, primeiramente, você tem que comprovar o pagamento de todos os tributos. Só depois de pagar todos os tributos é que você consegue registrar. Então, além das taxas cartoriais de registro, você ainda tem os tributos, que no caso, vamos imaginar uma compra e venda de um imóvel, vai incidir aqui o ITBI, que é um imposto municipal, depende da cidade. Mas para vocês terem ideia, em Belo Horizonte, com ITBI mais as taxas de cartório, normalmente, para conseguir registrar um imóvel no seu nome, você vai gastar 5% do valor do imóvel. Então, vocês imaginam aí, se você compra um imóvel de 500 mil, você vai precisar aí pelo menos 25 mil para conseguir registrar, né? Então, são valores altos. Às vezes a pessoa que está comprando, e quem tem que pagar isso tudo é o comprador. Às vezes ele não vai ter dinheiro para fazer o registro, deixa para fazer depois, e aí às vezes a vida passa e acaba nunca fazendo. Tá certo? Então essa é a primeira regra. Isso está muito claro. Primeiramente, lá no 1227 do Código, que vai determinar assim: os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos só se adquirem com o registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos. E essa regra vem repetida lá no 1245, que trata da seção do registro, que diz, 1245, transfere-se entre vivos a propriedade
mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Tá? Então, essa é a primeira regra importantíssima. O que nós vamos ter desse registro? O registro, então, vai trazer uma presunção de propriedade. A pergunta que se faz é: essa presunção é absoluta ou é uma presunção relativa? Vamos dar uma olhadinha no 1245, parágrafo 2º. Enquanto não se promover por meio de ação própria a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Ou seja, o 1245 traz a possibilidade do registro ser invalidado por ilegalidades, por fraude, né? Então, se o registro pode ser invalidado, é porque a presunção que ele traz é uma presunção relativa de propriedade e não absoluta, porque admite-se prova em contrário. Então, é claro que aí, né, quem tiver um interesse que vai ter que provar que aquele registro contém algum vício e invalidá-lo. E aí esse registro público, ele é norteado por alguns princípios básicos. Alguns princípios muito importantes têm que ser observados ao estudarmos o registro público. E vamos falar deles agora um pouquinho. Então, princípios relativos ao registro público. Primeiro princípio, letra A, é o princípio da constitutividade. Constitutividade. Que também é conhecido como princípio da inscrição. Que é bem simples. O que esse princípio determina? O que constitui a propriedade é o registro. Se você não registra, você não constitui a propriedade imóvel. E aí, o que acontece? Enquanto você está com a coisa imóvel sem o registro público, você está com a posse, que é uma situação fática. Você só constitui a propriedade na hora que você registra, que é o que nós falamos do caput do artigo 1245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro translativo, o registro do título translativo no registro de imóveis. Professora, Sim. vamos supor que uma pessoa tem um imóvel, fez a compra e venda e não registrou. Aí ficou 10, 15 anos sem registrar. Para o registro, ele vai ter que pagar todas essas taxas. Esse é o único caminho ou ele pode, por exemplo, pedir o uso capião mesmo com o compra e venda? Com a compra e venda? Olha só, Adri, o que acontece? Muitas vezes a pessoa realmente compra e não registra porque ela não tem condições. Aí, olha só a situação. Uma pessoa vendeu um imóvel, A vendeu o imóvel para B. B não registra porque não tem como pagar. Então, ele passa a ter posse. Se você for lá no registro, no cartório, vai estar o nome de quem? Do vendedor, que é o A. Essa pessoa está lá, vamos imaginar, igual você falou, há 10 anos e não registrou. Vamos imaginar que o vendedor A morre. Na hora que ele morre, passa para os herdeiros. Então, os herdeiros passam a ser os donos
daquele imóvel. Esses herdeiros podem, vamos imaginar, tentar te tirar essa propriedade? Pode, porque o nome deles agora que vai constar no registro. Só que aí, você já tem 10 anos que está lá. Então, você vai poder alegar o quê? Uso capião. Você vai poder conseguir a propriedade por uso capião. E, com 10 anos, você vai ganhar, já deu prazo, já cumpriu todos os requisitos. Só que o que as pessoas, às vezes, não sabem é que, no processo de uso capião, você também tem que pagar os tributos e as taxas. O processo de uso capião não te exime do pagamento dos impostos e taxas. Então, mesmo que você não registre pela compra e venda, porque não pagou o tributo, pela uso capião, vai ter que pagar da mesma forma, senão o juiz não autoriza o registro. Deu para entender? Entendi. Ou seja, não tem como fugir do pagamento dos tributos. Entendi. E mas o contrato de compra e venda, no caso, se a pessoa morrer, porque lá atrás nós aprendemos que tem o mesmo valor, só a forma que não é garantida, não tem a forma, né? Que é o registro público. Isso não garante para a pessoa, caso morra o imóvel? Para a pessoa que comprou, que só tem o contrato de compra e venda? Garante sim. Ela tem que ir lá registrar. Porque aí vamos imaginar, os herdeiros vão fazer o rol dos bens do morto. Vão achar um imóvel registrado no nome deles. No nome dele. Vamos imaginar que eles não saibam de nada, o que o morto fez ou deixou de fazer. Aí vai atrás desse imóvel, você, como compradora, vai ter um contrato. Você vai comprovar que teve esse contrato. O que você tem que fazer? Registrar. Então, aí, você vai ter que pagar os tributos e as taxas para registrar. Garante sim, mas você tem que registrar. Entendi, professora. Obrigada. De nada. Joia. Então, gente, esse é o primeiro princípio, a constitutividade. Segundo princípio do registro público é a prioridade, ou também chamada de preferência. Esse está lá no 1246. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro e este o pré-notar no protocolo. O que nós temos aqui, gente? Em outras palavras, quem registra primeiro é o dono. Então, se o que transfere a propriedade é o registro, quem registra virou dono. Então, vamos imaginar aquele caso que eu já até trabalhei com vocês em sala de aula. Eu sou estelionatária. Pego o meu imóvel, vendo para a Adri. Adri não tem condições ou por circunstâncias quaisquer, não registra. Se ela não registra, ela passa a ter posse. Ela não registra, eu, estelionatária, falo, quer saber? Eu vou ganhar dinheiro. Pego e vendo esse imóvel para Ana Luísa, porque está no meu nome. A Ana Luísa me compra e registra. Quem registrou primeiro? A Ana Luísa. Então, prioridade. Quem passa a ser dono do imóvel? Ana Luísa. Nossa, mas e a Adriana, gente? Ela já estava lá, ela comprou, ela pagou e tudo mais. Sim, ela tinha posse, porque ela tinha um contrato comigo. Se a Ana Luísa registrou, ela passou a ser proprietária. O que vai restar, Adriana? Vir atrás de mim, que foi a estelionatária, a que enganou todo mundo. E o que a Adri vai me pedir? Indenização, ressarcimento. Mas a Adriana vai perder a propriedade? Vai. Ela vai tentar uma indenização. Mas quem vai ficar com a propriedade da coisa imóvel é a Ana Luísa. Por quê?
Princípio da prioridade. Quem registra primeiro é o dono. Deu para entender? Sim, tranquilo. É prioridade ou preferência? Isso, prioridade ou preferência. Letra C, terceiro princípio, é a força probante, ou também chamado de fé pública. Força probante ou fé pública. O que nós temos aqui? Os registros públicos gozam da presunção de veracidade, que nós já falamos, né? Presume-se que quem consta no registro público como dono seja o dono. É a fé pública do documento, é a fé pública do registro. Agora, igual falei para vocês, essa presunção é do tipo relativa, porque admite-se prova em contrário. Vamos imaginar que eu, em conluio com o oficial do cartório, crie uma situação completamente ilícita e ilegal para registrar no meu nome. Mas se provar que foi mediante ilícito, ilegalidade, fraude, o verdadeiro dono consegue invalidar? Sim. Então, a presunção do registro público é a veracidade de quem está lá seja o dono. No entanto, presume-se relativamente, admitindo-se prova em contrário. Que isso está lá no artigo 1247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule, desde que ele comprove que tenha sido uma fraude. E aí vem o parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente. Tá? Então, é essa força probante. Quarto princípio, letra D, é o princípio da continuidade. Esse aqui é um princípio muito interessante e que a gente tem que ter muito cuidado. O que acontece? O registro do imóvel no cartório, ele tem que ter uma sequência perfeita, como se fosse uma corrente na qual os elos sejam perfeitamente encaixados um no outro. Vamos imaginar, eu sou dona de um imóvel, vendo meu imóvel para a Ana. A Ana não tem dinheiro, não registra. Então, no final das contas, ela comprou uma posse. Mas a Ana resolve vender para a Adriana. A Ana não tem o registro. Ela só tem a situação fática. Mas a Adriana resolve comprar. Então, faz um contrato Ana com a Adriana e vende para a Adriana. De novo, a Adriana comprou posse. A Adriana não registra também e resolve vender para o Gleidson, que está aqui quietinho. Gleidson compra da Adriana a posse. Só que aí o Gleidson fala assim, eu quero registrar. Na hora que o Gleidson vai lá no cartório, está constando o nome de quem? Meu, que foi o início da cadeia. A pergunta é, o Gleidson consegue fazer o registro do meu nome para o dele? Não consegue. Por quê? Porque eu não tive relação jurídica com o Gleidson. Eu tive com a Ana com a Adriana com o Gleidson. Então, para o Gleidson registrar, nós vamos ter que fazer o caminho inverso. Ou vai ter que registrar do meu para a Ana, da Ana para a Adriana, da Adriana para o Gleidson. Tem que ter uma continuidade perfeita para que o registro seja válido.
Aí vocês podem estar pensando assim, gente, mas isso vai ser impossível. Vamos imaginar que nós estejamos falando aqui de anos. Sim, vamos imaginar. Eu vendi para a Ana, que a Ana não registrou. A Ana vendeu para a Adriana, que não registrou. A Adriana vendeu para o Gleidson, que quer registrar. Então, a primeira coisa, o Gleidson vai ter que pedir para Ana registrar do meu nome para o dela. Só que vamos imaginar, a Ana já morreu, já está no inventário dela, com os herdeiros, já tem filho, já tem nora, já tem neto. E aí vai na Adriana, mesma situação. Ou seja, chega num determinado ponto que essa continuidade se torna impossível. E aí, então, como que o Gleidson vai conseguir registrar no nome dele? Só através de uso capião. Porque o uso capião é modo originário. Ou seja, ele não vai precisar comprovar essa cadeia inteira. Agora, é claro que ele vai ter que comprovar o preenchimento de todos os requisitos de uso capião para conseguir registrar diretamente do meu nome no nome dele. Então, o que esse princípio da continuidade determina? O registro de um título prende-se ao registro anterior, em uma sequência lógica de atos, em um perfeito encadeamento. Só assim que o registro ocorre. E muitas vezes as pessoas não registram e esse encadeamento é cortado, de novo, porque registrar é caro. Além de pagar os tributos, tem que pagar as taxas cartoriais. Deu para entender, gente, essa continuidade? Sim. Então, Sim. ótimo. Quinto princípio. Quinto princípio é a publicidade. Aqui é muito simples. Os direitos reais são oponíveis erga omnes. Ou seja, o registro é de conhecimento público. Qualquer um que queira ir no cartório e ver o registro de um imóvel, ele pode. Mesmo que você não tenha relação jurídica com a pessoa, sim, mesmo que você não tenha. Por quê? Registro é público. Qualquer um pode ir lá e ter acesso a ele. Justamente porque o objetivo é dar segurança jurídica. Então, se você está pensando em comprar um imóvel, é mais do que justo que você tenha acesso ao registro desse imóvel para ver o que consta nele. Para você saber se comprar aquele imóvel vale a pena ou não. Se ele tem alguma pendência, se ele tem algum problema. Então, publicidade, porque registro é público. Qualquer um pode ter acesso. Eficácia erga omnes. Sexto princípio é a legalidade. O que nós temos aqui? O oficial do cartório, na hora que ele vai registrar um imóvel, ele é obrigado a averiguar se o título é legal, se o título é lícito. Se o título tem alguma ilicitude, ele tem que mandar aquilo. Primeiramente, ele manda a parte consertar. Se a parte se negar, o oficial do cartório pode mandar para o juiz averiguar a legalidade do título. Vamos imaginar, eu estou registrando uma compra e venda de um imóvel que tem uma cláusula de inalienabilidade. Na hora que o oficial do cartório percebe, ele fala assim, não, mas esse registro é ilegal, porque esse imóvel é inalienável. Então, eu não posso registrar. Se eu não consertar essa legalidade, ele pode oficiar o juiz para que o juiz averiguar, né, a ilegalidade aqui. Então, o que o princípio da legalidade determina? O oficial do cartório, ao efetuar o registro público, ele está obrigado
a averiguar se o título contém alguma ilegalidade. Próximo princípio, 7º, é a especialidade. Muito simples. Aqui, na hora de se registrar um imóvel, ele tem que ser minuciosamente individualizado. Ou seja, medida de frente, medida de trás, de lado, quem são os vizinhos, onde que está na rua, em qual quarteirão, em qual bairro, tudo tem que ser individualizado minuciosamente. Todas as medidas em metros, tanto metro de frente, tantos metros de fundo, tantos metros na lateral direita, na esquerda, no bairro tal, no bloco tal, Para quê? Segurança jurídica, porque vai presumir que quem ali consta é o proprietário. Então, esse é o princípio da especialidade. E o último princípio é o da territorialidade, que é muito simples. Aonde, no final das contas, que você vai registrar um imóvel? Você vai registrar na circunscrição imobiliária de onde o imóvel está. Então, eu moro em Belo Horizonte. Eu tenho um imóvel em Nova Lima. Posso registrar esse imóvel em Belo Horizonte, já que eu moro aqui? Não. O imóvel tem que ser registrado no cartório de registro de imóvel da localidade onde ele está. Então, eu moro em Belo Horizonte, o imóvel está em Nova Lima, ele tem que ser registrado no cartório de Nova Lima. Isso é o princípio da territorialidade. De novo, favorece segurança jurídica, porque senão seria muito difícil você achar o registro desse imóvel. Imagina, no Brasil inteiro. Eu tenho um imóvel em Nova Lima, moro em Manaus. Vou registrar lá em Manaus? Nunca ninguém ia achar esse imóvel, né? Então, ele tem que ser registrado na circunscrição imobiliária de onde ele se situa, onde ele está. E esses são os princípios do registro público. É assim que se adquire a propriedade imóvel pelo registro público. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Tranquilíssimo? Então, o que acontece? As outras duas formas são a cessão e a usucapião. Eu estava querendo agora que vocês pegassem o material até agora, tá? Não sei se vocês já chegaram a pegar. Pegar uma doutrina seria interessante. Dessem uma estudadinha nessa matéria, que foi muito conteúdo, né? Pode parecer que foi pouco, mas não foi, não. Foi muito conteúdo que a gente viu agora. E aí, na aula que vem, a gente fala das outras duas formas de aquisição da propriedade imóvel, que são a cessão e usucapião. E aí seria legal se vocês pudessem dar uma lidinha no material que eu enviei para vocês, de acessão e usucapião, facilitaria, até mesmo para a gente tirar as dúvidas. Combinado. Então, Podemos é para a gente combinar dar assim? já uma lida em acessão e usucapião, então. Para a próxima aula. Combinado. Só que seria interessante vocês darem uma lida nisso que nós falamos hoje também. Claro, claro, não. Tá? Então, nós já temos bastante material aí. Até a parte da posse, né? A gente estava dentro de sala, tudo tranquilo. E agora, de propriedade, hoje eu passei bastante coisa para vocês. Então, qual que seria a nossa programação? Porque eu também não quero atolá-los de conteúdo e vocês ficarem perdidos. Que é o que eu queria que vocês fizessem. O que falamos hoje? Essas noções introdutórias da propriedade, os atributos, os poderes, a função social, a aquisição da propriedade imóvel pelo modo do registro, isso tudo foi falado hoje. E adiantando para a aula que vem, para nós falarmos de acessão e usucapião. Professora, Sim. fazendo exercício também, com certeza vai ter pontos de dúvidas. Aí na próxima aula também a gente pode tirar, né? Perfeito, claro.
Esse canal nosso aqui é justamente para isso. Combinado? Combinado, combinado. Então, vamos combinar isso. Na aula que vem, Ana, no final da semana eu já crio a reunião, já mando para você o ID da reunião, com o link, tudo certinho. Você já espalha para mim, para a turma, para segunda-feira, nesse mesmo horário, a gente se encontrar aqui. E essa aula que eu fiz com vocês agora, essas 2 aulas, eu gravei e vou colocar para vocês o link lá no Classroom. Vou jogar no YouTube, no meu YouTube, na minha página, o link lá. Porque aí quem não esteve aqui, vocês reforcem isso com a turma para mim, pode ser? Ok. E vou criar também até agora, gente, o que nós já vimos até agora, eu vou criar um exercício para vocês, tá? Vou postar tudo lá no Google Class. Ótimo, a gente adora exercício. Vou fazer, já tá aqui nos meus planos. Tem um exercício já lá, você reaproveitou o class do semestre passado. Isso. Tem um exercício lá que, inclusive, eu já estou até fazendo. É sobre banco de propriedade. É o mesmo? Você vai passar eu vou dar uma olhada nele para ver se é o mesmo, mas eu reforço lá no Google Class para vocês. Ok. Tá? Meninas, então deu certo? Meninas e menino? Sim, deu certinho. Então, ótimo. Ana, você tá com o meu contato aí, você grava ele. Qualquer coisa você vai me chamando aqui no WhatsApp. Combinado. Combinado? Foi um prazer revê-los. Estou morrendo de saudades, viu? Também, viu, professora? Já estudo para passar. Amém. Né? Então, fiquem com Deus. A gente vai se falando. Com Deus, professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.